Olá, meus alunos. Vamos lá. Nós vamos dar início hoje à nossa aula, nosso curso para ouvintes e para ministrantes, palestrantes, pregadores. Então nós iniciamos hoje. De antemão já quero adiantar, esse curso está aberto a todos aqui no Facebook, mas vai ficar por um período muito pequeno aqui no Facebook, que nós estamos com um grupo fechado durante toda a semana. Montamos o grupo, imprimiram a apostila e eu estou dando suporte para essas pessoas do grupo, até porque eu consigo atendê-las de uma forma melhor e conjunta do que individual aí, para poder ajudar aí. Então esse curso totalmente online, gratuito, para um acesso de desenvoltura para muitas pessoas, tanto pastores, ministros, palestrantes, pregadoras, pregador. Então nós vamos iniciar hoje. Então tava ansioso aí, muitas pessoas perguntam: pastor, não, já tô doido para... Então você que imprimiu sua apostila, vamos iniciar aí. Compartilha aí com seus amigos, avisa eles que já iniciou. E nós vamos, você que já está com a sua apostila em mãos, vamos acompanhar aí. Apostila, mandei por link, já criamos um grupo, já passamos de mais de 60 pessoas, estamos a 60 pessoas no grupo lá, e para desenvolver aí o conhecimento. Então vamos lá, tá todo mundo entrando aí, vamos aguardar algumas pessoas entrar, alguns minutinhos, para a gente dar início a esse curso. Amém? Apostila em mãos, pega aí você que já imprimiu. Muitas pessoas de interior me mandaram, falam: pastor, eu não imprimi ainda porque devido a algumas dificuldades aqui, mas vou imprimir essa semana. Então você acompanha aí, e aí ao decorrer acompanha online, pega o celular do seu esposo ou da sua esposa ou do seu amigo e acompanha na apostila aí no link que eu enviei em PDF para vocês lá no grupo. Você que está entrando aqui agora e ainda não tem acesso à apostila, e quiser fazer, entra no grupo. Então eu estou dando a acessibilidade para as pessoas que estão no grupo. Então estou fazendo aqui público para as pessoas assistirem, mas para um grupo fechado, para a gente ter um maior enriquecimento aí para o conhecimento de vocês aí. É o foco primordial para crescermos aí, desenvolvermos. Vamos lá? Curso Pregadores. Tá com a apostila em mãos, todo mundo? Vitória? Então eu vou ler com vocês aqui a primeira página, ou melhor, a página número 2 aí. Vamos acompanhar juntos. Vamos lá. Nós vamos iniciar com a homilética, introdução ao estudo da homilética. O que é a homilética? Homilética é a ciência ou os princípios fundamentais do discurso em público. Certo que a matéria da homilética foi formada ou foi montada de uma forma para facilitar a comunicação em público, para ter uma facilidade para aquele que quer tanto ministrar, como também a necessidade do ouvinte também, para ele ter adaptação e ter facilidade de conhecer melhor o que vai ser aplicado pelo palestrante. E o palestrante ter facilidade de ministrar para o ouvinte. Lembrando de semana passada, demos uma palhinha aí no início do nosso triângulo. Quem lembra? O nosso triângulo que eu falei com vocês: Deus, palestrante e ouvinte. Então, o foco desse triângulo é a forma minha, como palestrante, levar o ouvinte a estar ligado a mim e levar o ouvinte ligado a Deus. E é certo que formamos um triângulo. Essa é a forma do palestrante e do ouvinte ter uma melhor
o melhor êxito para a desenvoltura da sua mensagem, da sua pregação. Então, esse é o primórdio do palestrante aí, como para o ouvinte. Então, hoje, qual é a dificuldade, às vezes, das pessoas não entrarem dentro da mensagem, dentro da palestra, dentro do conceito do palestrante? É a forma do ministro ministrar. Por quê? Porque ele começa de uma forma que, às vezes, ao entender dele, ele aplica a ele entender. Só que quando ele vai transmitir, a dificuldade de entendimento do público faz com que ele não alcance da melhor forma ou que as pessoas absorvam da melhor forma o conhecimento ou a ministração ou a pregação que ele está sendo ministrada. Então isso dificulta muito para que ele desenvolva isso. Então nós vamos aprender algumas coisas interessantes que está aí na apostila. Ainda na página 2, nós vamos entender aí, ó, baseando-se em 3 passagens da vida de Pedro, o pregador deve ser aquele que esteve com Jesus, Atos 4:13, aquele que fala como Jesus, Mateus 26, e aquele que fala de Jesus. Então é certo que o palestrante, o pregador ou a ministra ou a pregadora, ela tem que ter esses 3 focos. Certo que aquele que esteve com Jesus se relacionou. Então eu não posso ministrar algo sem que eu me relacione com aquilo. Tem muitas pessoas que ele não entendem ou não estudam isso daqui e ele quer pregar. Não, eu vou ministrar, eu quero. Não, se você quer ser um bom ministrante, um bom pregador, alimente desta palavra aqui. Então, essa palavra vai te desenvolver de uma forma clara, porque eu não posso falar de algo que eu não conheça. Então, se eu não conheço, não há como eu ministrar ou transmitir isso. Então, há uma necessidade de transmissão e eu preciso conhecer sobre aquilo que eu vou transmitir. Tá dando para compreender? Então, vamos lá. Algumas características de um pregador. Na página 3 aqui, tá colocando alguns tópicos no quadro, dizendo: sob o ponto de vista espiritual, chamado para a obra é aquele que tem um chamado, um ministério, ou ele é chamado para aquilo, ele tende a vocação, ou ele se esforça a isso, ou ele se dedica a isso. Conhecer a Deus é o relacionamento que eu disse para vocês, a necessidade do ministrante conhecer sobre aquilo que ele vai aplicar. Porque não adianta você querer pregar mensagens baseadas simplesmente sobre os textos que você lê e sobre aquilo que você entende, sobre o que os pregadores te falou, sobre aquilo que você escutou na igreja. Não, você tem que entender que há uma necessidade de você ter conhecimento da palavra. Como é que eu indico isso? Você precisa pelo menos ler um capítulo, 2 ao dia. Essa é o mínimo do mínimo. Você precisa estar sempre absorvendo a palavra. Você precisa estar desenvolvendo isso. Porque quando você desenvolve a palavra com o tempo, lendo-a e manuseando ela primeiro em você, você vai ter facilidade para manusear isso em outras pessoas, que é a base de quem quer ser um bom ministrante da palavra. Ter uma mensagem, esse é o foco. Isso, está chegando bastante gente aí, vamos alimentar. Você que está chegando e ainda não faz parte do grupo, esse vídeo não vai estar acessível aqui no Facebook, ele vai ser arrancado e eu vou disponibilizar só para as pessoas que estão no grupo. Então, você que
tem vontade de conhecer e fazer o curso, acesse o link para o grupo e lá eu vou abrir informações, perguntas depois da aula aqui. Então aqui não haverá assim respostas sobre as perguntas, mas no grupo eu vou estar dando apoio e acesso para vocês aí. E a apostila, quem já imprimiu está acompanhando comigo. Quem não imprimiu, aproveita aí para imprimir aí, para que você possa ter um melhor desenvoltura. Chegando ao final, nós vamos aplicar uma provinha para todos e quem tiver aí todo o conteúdo em acesso do curso, eu vou dar o certificado aí, tá ok? Então vamos lá. A unção, autoridade e ousadia, sobre o ponto de vista técnico, o dom da palavra, conhecimento da palavra, o manejo da palavra, guardar a palavra no coração e instrumento. Então aqui algumas bases em respeito daquele que quer desenvolver dentro da pregação. Eu tenho que entender, é óbvio, que a pessoa ela fala assim, não, mas eu fui chamado para louvar, para ser um baterista. Ok, amém. Só que você tem que entender que todos nós temos um ministério da palavra. A palavra não é só para quem sobe ao altar e ministra, a palavra é para todos. A Bíblia diz que ide fazer discípulo. Para que eu faça alguém como discípulo, eu preciso instruir-me primeiro através da palavra. Eu preciso alimentar isso daqui. Então, não basta ser um cristão, estar na igreja, pregar, louvar ou às vezes tocar bateria, se eu não me aperfeiçoo na palavra, desenvolvo na palavra, para que isso abra em mim. Para que isso abra em mim uma clareza. Amém? Estiver entendendo aí, vai dando joinha aí para eu saber que vocês estão comigo aí. Dá um joinha, um coraçãozinho, só vitória. Vamos junto aí, ó. Página 4. Vamos lá, página 4. Nós vamos aplicar aqui algumas formas e comportamentos para um ministrante, para um palestrante, para um pregador. Certo que isso daqui não é uma coisa robótica. Aqui nós estamos dando dicas para que você aperfeiçoe isso dentro da sua organização e a sua etiqueta, a sua ética também. A primeira impressão é a que fica. Em meio ao desenvolvimento da reunião, atravesse todo o corredor principal, aquele que será o pregador do encontro. Toda a atenção está voltada para ele, que observado é dos pés à cabeça. Então, todo palestrante ou pregador, ele não começa o transmitir dele não está só quando ele abre a boca em cima do altar, não. O comportamento dele vai falar por si. Principalmente quando as pessoas não o conhecem e ele chega dentro de um lugar, de uma igreja, e ele vai ser o ministrante, as pessoas tendem a observar o comportamento dele, a postura dele, a forma dele de dialogar antes de ministrar, a forma de sentar. Então, tudo isso é bom para que você já deixe as pessoas preparadas para a sua pregação. Porque dependendo do seu comportamento até o microfone, até você começar a iniciar, você já possa colocar uma negatividade dentro da mente dos ouvintes, devido ao seu mau comportamento. Então eu preciso já de antemão me organizar nisso. Então eu preciso trabalhar na organização e no meu comportamento. Olha para você ver. Aqui vai abordar alguns comportamentos na página 4. A fisionomia é muito importante, mas transmite os nossos sentimentos. Vejamos, ficar em posição nobre de atitude, olhar para os ouvintes, não demonstrar rigidez e nervosismo, evitar exageros nos gestos, não demonstrar indisposição, evitar as leituras prolongadas, cabelos penteados melhora muito a aparência. Assentar também é muito importante. Então entenda, eu preciso ter uma postura
de alguém que tenha um respeito ou que imponha respeito. Porque as pessoas, às vezes, ela chega no ambiente e ela coloca a perna lá em cima, coloca o pé lá nas pernas, senta de mau jeito na cadeira. Então, tudo isso eu tenho que observar no meu comportamento como palestrante. Eu tenho que ter segurança. É certo que quando você que é mais velho de cristão ou que já tem uma idade já dos 30 para cima, sabe que as pessoas dizem, não, é muito fácil, é só você chegar lá e vai. Não, não funciona assim. Por mais que você conheça muitas das vezes aquilo que você vai falar, você talvez se acha preparado, o nervosismo e a insegurança de como iniciar, de como aplicar, traz um travamento para que você seja, infelizmente, uma pessoa frustrada naquilo que você queria, você se decepciona na ministração. Então aqui nós vamos aplicar isso, essa desenvoltura, desde o comportamento até ao iniciar da mensagem, como você vai pregar, e aí nós vamos trabalhar nisso daqui para que você já suba preparado e com uma segurança maior. Porque pense comigo, uma pessoa insegura, uma pessoa que não tem segurança, uma pessoa que ela está insegura nela mesma, ela vai transmitir essa insegurança. E quando eu transmito insegurança para as pessoas, eu não vou conseguir trazer as pessoas a esse triângulo. Por quê? Porque eu estou trazendo insegurança para ela. Então, pensa comigo. Se eu tenho esta caneta para vender e eu quero te vendê-la ou vender para você, e eu não tenho segurança nessa caneta, eu não conheço dessa caneta, eu não sei nada sobre a caneta, eu tenho insegurança sobre se é bom ou se é ruim, se funciona, se não funciona. Se eu mostrar isso para você, que eu não tenho segurança, que eu não sei como usá-la, eu não sei como foi, não tenho nada em respeito dessa caneta, você não vai comprar ela na minha mão. Porque se eu que tenho ela não tenho segurança, quem dirá você que não está com ela ainda vai querer adquiri-la. Pelo contrário, você vai se fechar. Então eu, como palestrante, como pregador, eu tenho que ter segurança. E a melhor forma de eu ter segurança é eu me preparar. E é por isso que você está aqui, para que você esteja preparado de uma forma baseada, estruturada, para que você esteja seguro a aplicar, a falar, a ministrar de uma coisa que você conheça, que você tem segurança disso. E aí as pessoas vão se assegurar naquilo que você é seguro. Porque se eu não tenho segurança, eu vou transmitir insegurança. E se eu sou inseguro, as pessoas vão ficar inseguras. E aí elas não vão entender e muito menos acreditar naquilo que eu estou ministrando. Tá dando para compreender? Então eu preciso me comportar bem, eu preciso ter uma forma adequada de vestimenta, eu preciso me comportar de uma postura ética, eu preciso me assentar de uma postura ética. Eu não posso ser uma pessoa totalmente fechada e nem muito menos muito aberta. Eu preciso ser ponderada para que eu trabalhe de forma que as pessoas se asseguram de mim, para que elas não se fecham. Porque se as pessoas se fecharem à sua mensagem, às vezes antes de você pegar o microfone para a ministração, as pessoas já estão longe da sua mensagem, as pessoas já te ignoraram, já acharam você uma pessoa talvez exibida, talvez ignorante, e aí elas vão trancar a mente. E elas com a mente trancada, você pode falar o que quiser, da forma que quiser, que elas não vão querer ouvir. Então eu preciso assegurar isso antes mesmo da minha ministração. Então vamos lá. Nós vamos falar aqui agora alguns aspectos errados que devem ser considerados pelo pregador. Então você precisa organizar isso. Ó. Fazer uma segunda e alta apresentação. Como isso? Alguém que
vá te apresentar, ou um pastor, ou a pessoa a dizer assim, olha, tá aqui conosco a pregadora tal, o ministro tal, ele te apresenta. E assim que ele te apresenta, você pega o microfone. Você pegando o microfone, você se auto-apresenta de novo, ou faz uma melhor segunda apresentação. Então, se ele te apresentou, é viável que você não faça isso, para que você evite um próprio constrangimento para você mesmo. Eu não preciso fazer algo que alguém já fez para mim. É certo que muitas das vezes tem pessoas que já têm um cronograma, por exemplo, de oração. O pastor ora por ele, ele vai lá e quer orar também. É certo que ele vai pedir, não, olha, eu sei que o pastor orou, eu não vou anular a oração do pastor, mas eu tenho por costume fazer essa oração. Aí sim, a pessoa ela já tem por costume, faça, mas não faça algo que já fizeram para você, porque senão você está sendo uma pessoa, acaba que você está desmerecendo a postura ou a posição de quem fez, ou quem orou, ou quem te apresentou. Manter a mão no bolso ou a cintura o tempo todo. Então eu preciso ficar tranquilo, porque a pessoa ela, às vezes ela acha que ela está nervosa e ela acha que ela não consegue, as pessoas não percebem. Então é importante que eu transmita segurança, porque eu em cima de um altar, as pessoas estão voltadas todas para mim, e as pessoas estão ali com situações horrendas, talvez financeiramente, sentimentalmente, espiritualmente. Então elas estão ali para uma resposta, para uma mudança na vida dela. Então você tem que entender que você, como pregador, você é um alvo de matar alguém, ou de destruir alguém, ou de trazer vida para alguém. Isso é algo muito sério. Então eu preciso estar bem preparado, eu preciso estar bem colocado para que eu faça com que as pessoas cresçam, que as pessoas voltem a Cristo, venha ao entendimento de Cristo, porque se eu não fizer isso, eu infelizmente estou sendo um alvo de morte, estou sendo um alvo de destruição. E eu sendo um alvo de destruição, eu vou aniquilar. Imagine uma mãe, imagine uma esposa, imagine um esposo que está orando 3, 5 anos para levar o esposo dele, o esposo dela, ou a esposa dele, ou filho, para uma congregação, e chegar lá é bem no dia que você vai ministrar, e aí de repente você não está preparado, você é uma pessoa que infelizmente simplesmente, não, eu vou orar e tudo vai acontecer. Não, se você não se organizar, não tiver um preparo, não passar por um processo de entendimento sobre o que eu estou te expondo aqui, e a crescer em buscar um entendimento sobre o que eu estou expondo, você infelizmente pode matar uma pessoa, frustrar um investimento de alguém de 5 anos, de 6 anos, porque às vezes você vai não ter preparo suficiente, e aí aquela pessoa vai voltar para casa frustrada. E aí a mãe ou o esposo, ou a esposa vai falar, nossa, eu custei tanto levar ele na igreja, e hoje que ele foi, infelizmente não foi um alvo. Então eu preciso ter essa mentalidade. Eu não posso fazer as coisas só por empolgação, porque é bonito. Não, eu preciso estar bem preparado, porque uma pessoa, quando ela vai para uma empresa, principalmente com um cargo de responsabilidade, ele se prepara, ele faz um curso, ele faz um preparamento, ele faz um aperfeiçoamento em alguma área, para que ele desenvolva com excelência. E o problema é que a igreja, ou os palestrantes, ou os pregadores e as pregadoras, não. É orar e pronto, chegou e Deus falou. Não, eu preciso estar organizado. Essa é uma forma de eu estar bem preparado. E nós vamos aí. Então nós estamos só no comportamento. Vamos entrar para as mensagens. Calma. Você precisa estar preparado, com a sua mente preparada, para que você faça as coisas organizadas.
Porque quando você chegar a qualquer igreja, a partir do momento que você aplicar esse curso, ou que você estar dentro desse curso e finalizar, você vai ter entendimento como ouvinte, sentar, escute o que eu estou dizendo, você vai sentar numa cadeira e vai falar assim, não, esse pregador aí está pregando essa mensagem, esse tipo de mensagem, esse pregador aí está nervoso, não, esse pregador aí é iniciante, não, esse pregador aí estudou, esse pregador aí tem uma noção. Não, você não precisa ser uma pessoa crítica de estar querer se achar melhor. Você vai estar com a mente, a maturidade melhor para absorver a mensagem, não é só para ministrar. Isso é de extrema importância. Pelo menos para mim, para todos os meus alunos que eu aplico, isso se torna de extrema importância aí. Molhar o dedo na língua para virar as páginas da Bíblia, uma coisa que é ruim de se fazer, principalmente em cima do altar. Limpar as narinas, coçar-se, exibir lenços sujos, arrumar o cabelo ou roupa demais em cima do altar, usar roupas extravagantes, apertar a mão de todos, basta um leve aceno. Eu não preciso estar chegando numa igreja, igual eu vou ministrar, você está numa igreja de 100, 300 membros, você tem que pegar na mão de todo. Não, você não precisa ser também um robô de passar perto de ninguém e fazer com que eles, como se você é alguém mais importante, porque você não sabe a mentalidade de quem está ali. Está frustrado, tudo para ele que faz perto, que reage de uma ignorância, ele vai ter uma maturidade que você está sendo uma pessoa que talvez você não seja. Mas é bom que você passe a cena, passe, dá um sorriso e fecha o rosto novamente. Não fique, demonstre uma pessoa como um palhaço rindo demais e nem uma pessoa muito séria, porque as pessoas vão te ter como um ignorante. Então seja uma pessoa natural, sorria, mas tenha uma postura de seriedade, para que você demonstre respeito para as pessoas. Fazer gestos impróprios, usar esboço de outros pregadores, principalmente sem fonte, contar gracejos, anedotas ou usar vocabulários vulgar. Então eu preciso trabalhar, você que veio de um mundo de muita gíria, trabalhe isso no seu vocabulário para que você tenha um melhor resultado, para que você alcance de uma melhor forma. Então você precisa desenvolver isso daí, para que você desenvolva de uma forma bacana. Amém? Tá conosco aí vários vasos. A Elisa também tá uma benção aí. A pastora Elisa, Vitória, um abraço para todos aí. Pastor e pastora, esposa do nosso amado Verlim. Ixi, isso aí é uma honra tremenda ter vocês conosco aí. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Vamos lá. Não fazer a leitura do texto. Por quê? Tem muitos pregadores que eles, ao ministrarem, eles têm a dificuldade de trazer essa... Ele se empolga demais, lê um esboço que ele leu e esquece de abrir a Bíblia. Entenda, se você não abrir a sua Bíblia para ministração, você está sendo totalmente... você está saindo totalmente do contexto cristão. Porque eu tenho que pregar sobre a Bíblia. Por mais que eu fale, eu tenho que ter um texto base. Porque o ouvinte precisa ter noção do que eu estou falando. Ah, é da Bíblia. Não, ele precisa entender em que foco, em que área, em que contexto, em que texto você está sendo trabalhado para aplicar a ele. Então ele tem que ter essa visão. Eu tenho que levar ele para um texto da Bíblia. Então nunca faça isso. Pregue sem abrir a Bíblia. Jamais. É importante que você convide as pessoas para ficar em pé, para que elas leiam a Bíblia, tenham respeito. Certo que isso não é uma obrigação, mas é uma imposição de respeito. Porque toda pessoa, quando ela chega diante de um tribunal, ela senta, tá todo mundo sentado, o juiz chega, todo mundo levanta. E quando ele chega, ele pede para se assentar. Então isso é um ato de respeito, porque agora nós vamos ler a Bíblia. E Cristo, Deus,
vai trabalhar nesse triângulo que eu mostro para vocês, e vocês nunca esquecerão desse triângulo, que precisa ter respeito por ele. Então eu preciso ter essa demonstração de respeito para que as pessoas enxergam o valor da palavra. Amém? Vamos lá. Evitar desculpa começa como derrotado. Não confundir com humildade. Porque as pessoas, às vezes, principalmente os iniciantes, eles falam: irmão, se eu fazer isso, vocês me perdoam, eu vou pregar aqui, mas eu não sei pregar. Não faça isso. Porque você já começa com um ar de derrotado, com um ar de alguém que... Então, se você não sabe, então por qual motivo você estar ali? Então, se você não está preparado, não vá. Se prepara, passa por esse curso, prepare como montar para que você esteja lá preparado. Porque imagine eu como uma pessoa que não sou cristão, estou dentro da igreja, alguém fala: oh, irmão, eu não estou muito preparado, esses irmãos me perdoam. Eu vou entender aquilo como que... Por qual motivo você está aí? Se você não está preparado ou você não sabe o que falar, então você está aí, eu não vou te ouvir, porque se você não sabe nem o que você está falando, você está se pedindo perdão antes de falar ou pedindo perdão pelo aquilo que você falou, então há uma dificuldade de organizar isso. Então não peça perdão por algo pela palavra, porque se você está no altar, você está preparado para fazer isso, ou pelo menos deveria estar para aplicar isso. Então, o triângulo nobre é esse. Triângulo é o que eu disse: Deus, ouvinte e nós como palestrante. Então eu preciso estar ligado a esse triângulo. Eu não posso deixar nenhuma dessas linhas quebrarem. Eu, como palestrante, tenho que ligar o ouvinte comigo e tenho que estar ligado com Deus. E eu fazer o ouvinte estar ligado a Deus também. Então isso aqui é o que os pregadores muitos têm dificuldade. Eles ligam o ouvinte nele, eles ligam Deus nele, mas eles não ligam o ouvinte a Deus. Porque a ministração falta essa organização. De organizar o texto, o contexto, de organizar o tema, de organizar a mensagem, o corpo, a introdução. Então nós vamos aprender tudo isso aqui, o tipo de mensagem que ele vai pregar. Ele vai para um texto textual e prega uma mensagem temática e mistura, e isso gera confusão no ouvinte. Então nós vamos aprender isso aqui um pouquinho mais para frente aqui. Tá ok? Amém. Então vamos lá. O pregador não precisa aparecer. Quando convidado para pregar em outras igrejas, o pregador deve considerar as normas doutrinárias. Nós estamos na página 5. As normas doutrinárias. Você que ainda não tem sua apostila e queira adquirir, vai ter um link lá no meu Facebook. Entre no grupo e lá eu vou dar o acesso para vocês aí. O pregador não precisa aparecer. Quando convidado a outras igrejas, o pregador deve considerar as normas doutrinárias, litúrgicas e teológicas da igreja em questão. Então isso é de extrema importância, principalmente para o neo e o pentecostal. Evite abordar questões teológicas muito complexas. Não peça que a congregação faça algo que não esteja de acordo com os preceitos. Procure estar dentro dos padrões da denominação. O problema do pregador é que quando ele se intitula ou ele se intitula ministrante, ele se coloca um poder acima do que ele acha que ele tem e ele não tem. Entenda, você é um ministrante da palavra. Você não é um pastor. Por mais que você tenha título de pastor, esteja para ministrar dentro da igreja, a sua autoridade eclesiástica não está sobre você, sobre as ovelhas. Tem um pastor delas. Então eu estou debaixo de uma autoridade pastoral daquela igreja. Então eu não posso achar que ali eu posso falar e fazer o que eu quiser. Se eu não estiver dentro dos preceitos, dentro da congregação, dentro do ambiente, eu não posso abordar aquilo que fere a liturgia do ministério. Então eu, como pregador, eu tenho que ter essa noção. Eu tenho que respeitar a postura e a autoridade pastoral daquele lugar. Não, mas eu sou pentecostal, a minha igreja é uma igreja, como dizem
doutrinada, entenda que doutrina é algo à parte. Vamos colocar costume. É de um costume assim, a igreja do outro é costume e eu não aceito, eu vou falar mesmo. Não, não funciona assim. Você quer ser pregador, você precisa respeitar a o uso e costume ou a autoridade eclesiástica pastoral. Entenda isso. Você é pregador, você não é o pastor da igreja que pode ir lá falar o que você quer, como quer e cuspir, falar o que quiser. Não, não funciona assim. Você precisa respeitar. Ah, mas eu não consigo. O que eu tenho para falar naquele lugar vai ser assim, vai ferir a liturgia da igreja. Então, se vai, converse com o pastor. Pastor, ó, minha mensagem vai ser assim, assim, assim. O pastor vai falar com você. Pode ministrar. Se ele falar que não pode, você vai cancelar a agenda. Mas não faça as coisas sem a permissão do pastor. Porque você não manda na igreja. Ou você não tem autoridade sobre a igreja. Quem tem é o pastor da igreja que tem. Então você deve respeitá-lo. Você é pregador, você não é pastor da igreja. Então a gente tem que ter, nós temos que ter essa maturidade como pregador. Não, Deus me deu a palavra e eu vou chegar lá e vou soltar tudo. Calma, você está criando um problema, porque você vai lá, ministra o que quer, como quer, e aí depois o problema fica na mão do pastor, e é ele que tem que ficar resolvendo, tem que estar colocando. Então se você não tem uma visão teológica dentro e não quer aceitar, não vá. Essa é a melhor forma para você estar. Não, mas eu vou lá, o pastor não quer, mas eu vou. Não faça isso, porque o errado vai ser você, porque a autoridade está sobre ele, a responsabilidade é dele, não é sua. Você é ministro, ele é pastor. Se você quer corrigir ou fazer algo que vai ferir a liturgia dele, pergunte ele primeiro, para que você não saia dos padrões bíblicos. Autoridade eclesiástica. Eu preciso entender isso aí. Amém? Tá dando para entender? Dá um joinha, um coraçãozinho aí para eu saber que você tá comigo aí, tá entendendo? Vamos lá. Procure dar dar conotações evangélicas à mensagem. Respeite o horário, mesmo que seja pouco tempo. Converse sempre com o pastor antes do início do culto. Isso aqui é extrema importância. Eu já conheci muitos, não é pouco, muitos pregadores que ele vai ministrar e ele pensa assim: ah, não, é festividade. Passaram para mim tal horário, eu não tô nem aí, eu vou até 11 horas mesmo. Não aceitaram. Entenda, você precisa entender e valorizar a sua mensagem. Se a sua mensagem é padrão de um período mais longo e louvar o tempo todo, ficar o tempo todo louvando, ficar o tempo todo dando oportunidade e te deram 15 minutos ou estar quase a terminar o culto para você ministrar, seja correto. Olha, irmãos, o culto está tarde, passaram para mim tarde, a minha mensagem é longa, eu quero perguntar, ou pergunte ao pastor, pastor, você está... eu estou apto a estar a ministrar, porque eu não vou conseguir ministrar minha mensagem aqui, porque a responsabilidade depois vai ser sua, porque eles vão te culparem, porque não, pastor, foi até 10 horas, foi até 10h30. Então entenda isso, já aconteceu comigo muitas vezes, pastor, de pregar na minha frente e me dar a oportunidade 15 para as 9 e o culto terminar 9. Então eu comecei a mensagem, saí da introdução, quando eu ia aplicar a mensagem, deu 9 horas. Eu parei a mensagem e falei: irmãos, tá fluindo bem, eu sei que vocês estão entendendo, eu tô vendo o olhar de todos. E olhei pro pastor e falei: ó, mas o pastor me passou e disse para terminar 9. Eu não tenho condição de ir mais longe e me deram 15 minutos, eu não consegui pregar em 15 minutos. Amém, pastor? Eu vou devolver para o Senhor. Fique para uma nova oportunidade de eu estar aqui. Fique mais. A responsabilidade é tirada da sua mão, porque a sua mensagem tem que ser valorizada. Você tem que aprender a valorizar a sua mensagem, para que você tenha respeito sobre aquilo que você tem diante do pastor e diante da igreja. E aí o que fizeram? Não, pode continuar. Aí eu olhei para o pastor e falei assim: irmãos, tá vendo aí? O pastor me deu permissão para continuar, então eu vou continuar. Resultado, pela graça de Deus,
11 almas reconciliaram e voltaram para Jesus. Mas a responsabilidade ficou para o pastor. Então você não precisa ser ignorante. Aprenda a valorizar a sua mensagem. Aprenda a organizar a sua mensagem. Porque quando você valoriza quem que você é e a mensagem que você tem, os pastores e as igrejas vão começar a valorizar. Mas ao contrário disso, vão te ter como, ah não, o pastor termina tarde, ah o pastor não tá nem aí, e esse pastor aí vai até 11 horas. Então você precisa organizar isso para que você não fique uma pessoa sendo como ignorante, ou como uma pessoa que as pessoas têm de você como um errado. Então não se enxergue isso, valorize a sua pregação. Esse é o primórdio e o foco principal de você crescer e desenvolver aí. Tá ok? E qualquer coisa, converse com o pastor antes. Principalmente se a sua mensagem for uma mensagem que vai ferir ou vai trazer algo que tire os padrões da igreja. Entenda, se você vai a uma igreja que não bata palma, não faça as pessoas baterem palma. Porque você tem que estar debaixo da liturgia, do costume, da visão da igreja, para que as pessoas, você tenha respeito disso. E se você vai em uma igreja que o costume de lá é de não fazer certas coisas, não fira isso. Ah, isso aqui é certo, pode fazer, ou isso aqui não pode fazer, pare com isso. Entenda que a questão litúrgica e costume da igreja é voltada ao pastor. Eu estou para ministrar a mensagem de Cristo e eu consigo pregar a Bíblia toda sem precisar falar de usos e costumes, mas levar o público como esse triângulo aqui, ó. E o problema de muitos pregadores é o que ele faz? Ele quer levar as pessoas a uma ignorância. Ele não tem uma mensagem, ele não consegue pregar e aí ele leva para o pessoal. Entenda, púlpito não pode ser pessoal. Eu não posso fazer o púlpito virar um palco pessoal entre eu e alguém, entre eu e uma igreja, entre eu e um pastor. Púlpito é lugar de alcançar vidas, não de estar apontando alguém. Então eu tenho que ter essa visão em mente. Sou pregador, quero ser um ministro. O início para que você aprenda é você não ser um alvo. Se alguém subiu lá e falou algo para te apontar, faça ele passar vergonha, mas não traga a mesma postura dele. Pregue a Bíblia. E aí ele vai se sentir envergonhado, porque ele vai enxergar que você não está no mesmo nível dele. Porque uma pessoa que está nesse nível de apontar alguém ou de fazer o púlpito de uma arma, ele ainda não amadureceu. É o crente menino, é o crente dos Coríntios, é o crente dos Hebreus que Paulo diz. É o crente que não amadureceu ainda. Então, se ele não amadureceu, deixe ele. Você precisa evoluir. Porque se ele não amadureceu e você vai descer no nível dele, você vai se tornar um imaturo também. Então você não precisa se tornar um imaturo. Pregue Bíblia, desenvolva a Bíblia. Não precisa entrar em contextos que vá trazer confusão para aquela igreja. Tá dando para entender? Dá um joinha aí, dá um coraçãozinho para eu saber que vocês estão entendendo aí, tá? O grupo fechado, os que quiserem apostila, eu vou deixar um link lá no meu Facebook, que vocês podem entrar lá também no grupo e eu vou mandar, vocês imprimam essa semana, para que a próxima semana vocês estejam também acompanhando comigo esse curso e ao final vou dar uma prova e vou dar um certificado para as pessoas que acompanharem o curso aí comigo aí. Amém? Vamos lá. Página 6. Nós vamos aprender a estrutura do sermão. Vamos lá, ó. A estrutura do sermão. Entenda que até agora nós falamos de comportamento. Comportamento é importante que eu tenha. Eu não estou dizendo que você deva vestir de uma forma ou de outra, mas aprenda a vestir de uma forma comportável, primordial à igreja e com você também.
você precisa impor respeito, ser diferente. Se você vai ministrar, comporte com uma roupa adequada. Não vista uma roupa que vai trazer sensualidade. Não vista uma roupa que vai colar demais no corpo. Isso eu falo não só para as mulheres, mas para os homens também. Porque as pessoas acabam tendo uma maturidade infantil como pregador. Você tem que colocar respeito para as pessoas. Entenda que você precisa tirar das pessoas a impressão de que o pregador é qualquer um. Não, é alguém que está ali apto a transmitir algo de Deus para eles, vai mudar coisas dentro da vida deles. Então, se você não tiver um comportamento adequado, uma postura e uma vestimenta adequada, você infelizmente vai demonstrar uma pessoa que você não é. Então, se já demonstre já ao iniciar, antes mesmo de pegar o microfone para ministrar. Então, nós vamos para a introdução do sermão. Entenda, eu preciso ter uma introdução. Então, nós vamos aprender como introduzir um texto ou uma mensagem. Como é que eu vou absorver isso? Eu vou ler aqui para eu estar explicando aqui, ó. Qualquer explicação requer organização, ordenação, lógica e clara, sendo o sermão uma explicação da palavra e a vontade de Deus. Esse deve ser didático. A prática de pregações através dos tempos levou os estudiosos do assunto a relacionarem alguns elementos básicos que devem estar presentes nos sermões, dando a eles uma estrutura que facilita o desenvolvimento da mensagem. Esses elementos se você quiser anotar aí no seu caderno que eu falei com vocês, anotem. Esses elementos são alvo, texto, tema, introdução, corpo e conclusão que compõem o que chamamos de estrutura do sermão. Quer anotar de novo? Já está na apostila. Você que já tem a apostila, marca aí. Você que não tem, entre lá para você adquirir para a próxima segunda-feira às 8 horas estaremos aqui de novo. Marque aí, ó. Ou você que quer anotar no seu caderno, alvo, o que precisa ter: alvo, texto, tema, alvo, texto, tema, introdução, corpo, conclusão e o apelo. Então, é a estrutura do sermão para que você esteja organizado aí. São imprescindíveis, pois norteiam a linha de pensamento do pregador direcionado ao ouvinte para o conteúdo da mensagem. Então, quando você aprender todo esse trajeto, tanto você ao pregar, como você ao ouvir, você vai prestar atenção. Ele está na introdução agora. Agora ele entrou para a aplicação. Agora ele foi para o corpo. A conclusão dele foi excelente. Você vai ter facilidade de alimentar melhor. Você vai ter facilidade de... por que ele está falando isso? Ele está pregando esse tipo de mensagem. Então isso é de extrema importância, porque você como ouvinte vai aplicar melhor para a sua vida e você como palestrante vai ter facilidade de alcançar os ouvintes de uma forma mais fácil. Tá dando para entender até aqui? Se tiver dando, dá um joinha aí, dá um glória, um aleluia aí. Tá bom, tá gostoso. Deixa eu tomar uma água aqui. Vamos lá. A estrutura propriamente dita é a organização do sermão com as divisões técnicas que servem para orientar o pregador na apresentação da mensagem. Um sermão precisa unidade, ordem, simetria e progressão. Então eu preciso trabalhar com isso aí para desenvolver a minha mensagem. Porque hoje, depois que você aplicar esse curso e entender, ou você hoje vai entender bastante também ao ver alguém ministrar, boa parte dos pregadores iniciam excelente, principalmente os eloquentes. Ele inicia eloquente, falando, dando glória, recebe.
Quando chega no meio da mensagem, ele começa a cair, ele mesmo começa a desanimar com aquilo que ele ministra. E ao final, às vezes, ele termina de uma forma tão básica, tão simples, que quando você faz uma retrospectiva de como ele iniciou e como ele está terminando, você vai ver que ele, em vez de subir ou de fazer as coisas fluírem, ele deu uma caída, ele foi definhando. E aí ele não teve um alvo fácil, ele não conseguiu levar o ouvinte a uma visão do triângulo que nós já gravamos aí. Então eu preciso ter esse objetivo aí, ó. Então vamos lá. O primeiro é o alvo. Alvo ou objetivo. Então eu preciso ter um alvo. Eu preciso, antes de subir a um púlpito para palestrar, para ministrar, para pregar, entenda, essa parte aqui é muito importante você já começar a amadurecer. Eu preciso ter um alvo. Porque se eu não tenho um alvo, se eu não tenho um objetivo, eu não vou conseguir ter um êxito no final. Eu não vou conseguir trazer as pessoas ao entendimento do que eu quero ou daquilo que Deus trouxe, melhor dizendo, para mim. Então eu preciso ter um alvo. Ó, nesta etapa do sermão, o objetivo, o assunto, o pregador deverá estar inspirado por Deus e é exatamente aqui que ele recebe a mensagem que tem a pregar. E a partir deste ponto estruturará para levar à igreja. Se você não tem nada para falar, não fale nada. Se o Espírito Santo lhe der algo a falar, fale, mas fale direito. Então, o Espírito Santo vai te conduzir, sim, mas se você não souber falar, você infelizmente vai receber algo impactante, mas não vai conseguir transmitir isso para as pessoas de uma forma impacta que você recebeu. Então é necessário que você faça esse mesmo fluir que aconteceu dentro de você, dentro das pessoas. E aí é onde que eu preciso ter um alvo aí. Então a primeira coisa que eu preciso é ter um alvo. Quem eu vou alcançar? De qual forma? Eu quero trazer uma mensagem para levar as pessoas ao entendimento de Cristo, que é o primórdio de um ministrante. Levar as pessoas a Cristo. Eu preciso trazer uma estrutura mental para que elas amadureçam Cristo dentro delas. Eu estou indo a um culto voltado a mulheres. Então eu estou indo a um culto voltado a homens. Eu estou indo a um culto voltado a criança. Eu estou indo a um congresso que o congresso é para pessoas que estão mais dentro da igreja, é pessoas que estão mais fora da igreja. Qual é o ambiente que eu vou ministrar? As pessoas que estão ali são mais pessoas que não conhecem a Cristo de uma maneira sólida ou pessoas que conhecem a Cristo de uma maneira sólida. Então eu preciso estar com esse entendimento. Não é só montar a mensagem e chegar lá e pregar, porque às vezes você montou uma mensagem e de repente aquilo que você montou é gostoso para você, mas lá no ambiente só tem pessoas mais indoutas, pessoas que não conhecem às vezes a Cristo também. Então eu preciso ter essa maturidade no meu alvo e no meu objetivo. Aí eu vou para um texto. Então nós vamos para um texto bíblico, porque o que nós vamos ministrar tem que estar engajado na Bíblia, por mais que eu use outras ferramentas, mas a Bíblia é o primórdio. Se não tiver Bíblia, não adianta. A Bíblia é o primórdio. É o princípio de um ministrante, de um palestrante, de um pregador. Então eu preciso ter essa visão aí. Isso. Tem gente entendendo aí, tá dando coraçãozinho, joinha. Isso aí. Vamos lá. Então eu preciso ir para um texto. Agora no texto eu preciso estar com um assunto. Sobre o que pregar? Para quem pregar? Qual é o tipo de pregação que eu vou ministrar? Isso falando de alvo. Eu não estou falando de tipo de mensagem, que é o que nós vamos aprender, que são 3, basicamente. Eu estou falando de um alvo, de como, de que forma. Uma mensagem voltada para trazer vida, para levar as pessoas a Cristo de uma forma conclusiva, de uma situação crítica, palestrante para as mulheres, como eu disse. Então eu preciso ter isso. Outra, então nós estamos aqui só passando por cima. Nós vamos voltar e ir dentro da Bíblia, com textos bíblicos, baseando melhor. Então eu preciso ter um alvo, um objetivo.
eu preciso ter um texto bíblico e eu preciso ter um tema. Por que eu preciso ter um tema? Porque as pessoas precisam estar ligadas sobre o que eu estou falando. Porque todas as vezes que ela terem que eu aplico um tema, principalmente ao início, pastor, professor, mas muitas pessoas eu vejo que não põem tema, certo? Isso, boa parte das pessoas que conhecem e já entendem sobre isso e não põem tema, é porque elas já estão organizadas na sua mensagem. Então ela já organiza de uma tal forma que dentro do próprio texto elas conseguem com facilidade levar as pessoas a fixar o assunto que ela quer ministrar sobre as pessoas. Mas é importante ter um tema, principalmente você que está iniciando, aplique sempre um tema, porque você sempre tem que estar parando ou pensando na sua mensagem. Espera aí, eu estou fugindo do tema, preciso voltar. Qual é o tema? O tema é esse. Qual é o tema? O tema é aquele. Então eu vou indicar lá no grupo para vocês alguns livros e alguns ferramentas que vai ajudar vocês a montarem mensagens, que me ajudou muito no início também. Mas ao tempo isso vai virar como costume, você vai presentear alguém aí. Vamos lá, então precisa ter um tema, eu preciso ter um alvo, um objetivo, eu preciso ter um texto e agora eu preciso de um tema, porque o tema vai fazer eu desenvolver isso daí. Vamos lá, agora com o tema eu preciso de uma introdução. O que é introdução? Introdução é eu provocar. A introdução vai fazer uma degustação para que as pessoas interessam na minha mensagem. As pessoas interessando na minha mensagem através da introdução. A introdução é a parte do conhecimento, é a parte que eu vou introduzir a Bíblia para as pessoas de uma forma clara, para que elas tenham noção do que eu estou falando, sobre o que eu vou falar, e elas vão ter uma base histórica ou em cima do texto que eu for pregar. Se é uma mensagem que tem história, ela vai ter um pouco do conhecimento da história. Então, quanto mais eu aplicar a isso, ter alguns livros que eu vou aplicar para vocês também, mandar lá no grupo sobre alguns livros para vocês terem um conhecimento melhor sobre Israel, melhor sobre alguns textos dentro da Bíblia, para que vocês enriqueçam a sua introdução aí e o seu conhecimento e vai facilitar a sua aplicação para os ouvintes. Então essa é a forma da introdução bacana aí para que vocês desenvolvam de uma forma clara. O corpo da mensagem. Então o corpo da mensagem é onde eu faço todo o trabalho baseado em cima daquilo que eu estudei da palavra, baseado em cima daquilo que eu entendi dentro da palavra, não só dentro do meu entendimento, mas dentro da palavra, aplicando a palavra a mim, não meu entendimento à palavra. Eu preciso entender a palavra para mim, porque as pessoas leem a Bíblia e elas pegam o entendimento delas para a palavra. E não funciona assim. Eu preciso trazer o entendimento da palavra para mim, para que em mim eu faça que as pessoas entendam a palavra dentro delas. Porque não é, porque eu entendi. Não. A Bíblia ela vai fazer com que você absorva ela de forma e com ferramentas que nós vamos aprender também nesse curso aqui. Como examinar o texto, como examinar o contexto e aprender sobre a história. Coisa que parece ser um bicho de 7 cabeças, mas é simples, simples assim. Para quem quer e dedicar, vai desenvolver isso com excelência. Amém? Então, aí vem para o corpo. Aí a ilustração, figura de linguagem, material de preparação. Aí você vai desenvolver aquilo que você entende. Você pode aplicar algum testemunho. Você aplica aquilo que está dentro da mensagem também, dentro da introdução. E ao final de tudo, a conclusão. Então a conclusão é o alvo, assim, não é o principal porque todos são importantes, mas é a forma de você fechar com chave de ouro.
Porque a conclusão vai trazer às pessoas a clareza. Porque agora eu já passei. Olha o nível. Vamos lá. Olha o nível. O alvo ou objetivo. Eu já fui para o texto. Eu já tenho o tema. Eu já tenho uma introdução. Eu já tenho o corpo. Agora eu tenho a conclusão. Então a conclusão vai fazer tudo aquilo que eu já passei de trás e fazer a pessoa, resumindo, voltar e vir para dentro daquele triângulo. Se ela não estava ligada aqui até esse momento, a conclusão é a hora de fazer os últimos ligarem. Fazer isso aqui ligar a Deus. E aí você vai ter um resultado assim extremamente excelente na sua conclusão. E nós vamos aprender com detalhe isso daí. Então, tá dando para compreender até aqui? E ao final, o primórdio também, que é chamar o apelo. Quem é o verdadeiro apelo, que é o que todo mundo fala? Quem quer aceitar Jesus? Quem quer que Cristo o aceite? E aí você vai trazer, segundo aquilo que você pregou, segundo aquilo que você trouxe, e aí você vai aplicar para elas de forma assim impactante, e aí o resultado é excelente. É almas no altar. E aí você vai ter uma facilidade de entender melhor e estruturar melhor. Então aqui nós demos uma resumida em todo o aplicação. Então semana que vem, como que nós vamos aplicar? Nós vamos ir em detalhe no alvo, no objetivo, nós vamos ir em detalhe a iniciar uma mensagem. Então é de extrema importância que você tenha caneta, que você tenha um caderno, porque nós vamos começar a montar as mensagens. Então você vai procurar uma mensagem que você tem assim estudado ou quer estudar e nós vamos montar isso aí junto. E aí vamos ver se nós aplicamos uma mensagem juntos, todo mundo a mesma mensagem, ou cada um pega uma mensagem que você tenha mais facilidades aí, ou que você já estudou, ou você teve dificuldade de pregar, ou você já pregou, e é natural, porque eu sei que você aqui fala, não, mas será que eu vou conseguir pregar? Irmãos, vocês estão diante de alguém que quando foi ministrar a primeira vez, foi uma frustração assim, total. Eu, depois de pregar 10 minutos, em vez de eu entregar o microfone para o pastor, eu entreguei para minha irmã. E eu fiquei frustrado, chorei, falei, nunca mais eu prego, era só subir no altar. E eu decepcionei de uma forma assim avassaladora. E hoje eu ensino da palavra. Então isso é o que Cristo faz desde que eu me dedique. Então fique comigo nesse curso, aplique ele na sua vida. Você que não imprimiu a apostila, imprima. Semana que vem, 8 horas eu estarei aqui novamente e vou estar aplicando o vídeo para um grupo fechado. Esses vídeos não vão ficar no Facebook. Eu vou estar disponibilizando a essa turma para que faça ou que estão já comigo a fazer. A apostila eu já mandei em PDF para o grupo. Você que tem interesse, queira entrar no grupo, entra lá. Eu vou mandar um link aqui no meu Facebook. E aí você entra pelo link lá no grupo do WhatsApp. E lá você vai ter acesso a plataforma dos estudos que eu vou passar, e aí nós vamos acompanhar junto e eu quero ver crescimento e resultado para que vocês possam falar, não, pastor, deu resultado, não, professor, não mudou, minha mensagem está excelente, eu estou conseguindo ministrar melhor, eu consegui ter mais coragem, agora eu estou tendo mais segurança em cima do altar, eu já consigo ministrar de forma clara, eu já entendo o que os pregadores falam agora, eu já consigo assimilar que tipo de mensagem que eles estão pregando. Esse é o primórdio. Então você que tem interesse, tem um amigo também que tem interesse, chame. Quem tem interesse? Quem não tem, não chama não, porque gente preguiçosa não vai ter objetivo de fazer isso e nem de crescer, porque eu preciso preparar pessoas como também me prepararam, assim, dentro de um esforço. No início ninguém teve para me passar o que eu estou passando para vocês, e eu sinto a necessidade de fazer isso, porque eu quero ver resultado para as igrejas, para os pastores, para os ministérios, para almas. Esse é o foco, fazermos pessoas, pregadores, ministros com qualidade. Então segunda-feira que vem
Você que não imprimiu, imprima. Você que imprimiu, anote aí todas as informações que foi dado até agora. E nós vamos ir para o alvo e vamos começar a montar mensagens aí. Alguns tipos de mensagens direcionadas a lugares ou a festividades. Casamento, Natal, aniversário, dízimo, batismo, consagração, aniversário da igreja. Então toda essa mentalidade para que você ministre uma mensagem com excelência aí. E nós vamos ir para os textos também e montar aí os nossos sermões. Amém? Eu quero agradecer você que ficou até agora, você que vai ver esse vídeo depois, já de antemão, esforce, dedique, amém? Comente aí se você gostou, se você tá sendo resultado para você ou tá tendo resultado para você. E nós vamos acompanhar. Eu quero ver crescimento, vocês desenvolvendo, vocês aí crescendo mais e mais dentro da palavra. Entenda que o meu alvo é fazer pessoas crescerem para dentro da palavra. Eu tenho um amor extremo pela palavra e eu quero fazer com que você também tenha. Eu quero injetar uma injeção de ânimo. Aproveite esses tempos. Tem muitas igrejas que estão fechadas devido a essa pandemia. Aproveite para estudar a Bíblia, aproveite para estudar os textos. Vá para a Bíblia, estuda a Bíblia, desenvolva isso para que o seu crescimento esteja assim extremo, porque essa é a forma assim bacana. Nós vamos, a partir de semana que vem, eu vou deixar vocês essa semana mais light, mas uma coisa eu queria deixar para vocês aqui: estudem, principalmente Mateus, o livro de Mateus, a partir do capítulo 5, 6 e 7, estudam ele, leia, releia, desenvolva a Bíblia, vá para a Bíblia, leia pelo menos um capítulo por dia e nós vamos aprender junto. E aí eu vou instruir vocês a comprarem ferramentas. Olha que ferramenta maravilhosa que nós temos. Vocês comprarem ferramentas para vocês estudarem, vocês não ficar em douto mais. Ah, pastor, preciso entender. Nós vamos para a Bíblia, vocês comprar, vou instruir vocês ferramentas para vocês lerem, ficar fera. Quero ver assim alunos fera. Vou indicar para vocês aqui agora uma Bíblia excelentíssima para você que gosta de estudar, você que quer estudar, invista no reino. Compre essa Bíblia. Bíblia, aplicação pessoal cronológica. Essa é a minha dica de hoje. Compre, invista no reino, porque é uma Bíblia totalmente cronológica. Quando você for ler Mateus, Marcos, Lucas e João, não estão separados como essa Bíblia aqui. Não, estão todos juntos, que você tem facilidade de acompanhar os textos assim, com mais detalhes, com mais riqueza. Então, estude aí. Segunda-feira estamos de volta. Comente aí se você gostou, comente aí se tá bom, comente aí se deu para aprender, se deu para desenvolver. E aí nós vamos, segunda-feira, 8 horas da noite, estamos junto aí. Deus abençoe Cleia lá de Sarzedo, Tiago lá de Coração de Jesus, Elias lá do Barreiro. Deus abençoe aí o pessoal de outros estados. Tem gente lá da Bahia, tem um nobre lá de Pernambuco. Então, obrigado pelas suas presença aí e vamos crescer junto. Deus abençoe. Até segunda-feira que vem.